Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 2. Versículo de número 2. Gênesis 22, 2. Diz-nos assim: E ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali, como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Verso 12. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. Verso 15. E o anjo do Senhor chamou a Abraão do céu uma segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedecestes a minha voz. Amém? Assente-se, por gentileza. Gênesis de número 22. Estamos no 6º dia de uma campanha. E eu quero, antes de mais nada, diante dos irmãos, expressar ao Senhor minha gratidão de poder falar-lhes esta noite. Deus é fiel. Prova disso é eu poder estar falando a vocês acerca das Escrituras, porque quem era eu diante de Deus e diante dos homens? As Escrituras dizem que nós somos menos que pó, obras pouco menores que os anjos. Temos uma vida que é como uma fumaça, que sobe e logo passa. Ainda assim o Senhor estendeu suas mãos e me resgatou do lugar e do caminho de morte que eu vivia. Então eu o louvo, eu o engrandeço, eu o exalto, eu o adoro, eu rendo a Ele minha gratidão, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Glória ao Senhor pela tua vida. Glória ao Senhor por estarmos aqui reunidos em uma campanha de votos, de promessas, de oração, de renovo de promessas, de planejamentos. Uma campanha onde muitos de nós estão falando com o Senhor pela primeira vez este ano acerca das suas ambições, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos para 2025. E eu o engrandeço por tudo isso. O Senhor colocou em meu coração uma palavra e eu quero ser fiel àquilo que Deus ministrou ao meu coração.
eu estava preocupado, pensando, Senhor, o que falar a uma igreja. Sempre que diz respeito a pregar aqui, não é algo simples. Não é algo simples. A maioria dos obreiros, tudo com formação teológica, quase a igreja inteira com formação teológica. Enquanto a gente está falando, tem alguns que estão anotando, errou aqui, falhou ali, herege, isso aí está errado. Não é bem por aí, menino, né? E assim vai. Eu, pelo menos, tenho este sentimento. E eu ainda sou grato por isso, porque eu acho que se minhas pernas não tremessem, se não houvesse esse nervoso, seria diferente. Eu acho que é gostoso porque tem essa adrenalina, né? Antes de falar aqui no Santo Inês. E eu, pensando nisso, falei com o Senhor, e o Senhor ministrou fortemente ao meu coração uma mensagem sobre a aliança. Eu quero falar-lhes esta noite sobre aliança. A aliança. A aliança que nós temos com o cônjuge é uma aliança que estabelecemos em uma confiança mútua, com votos mútuos. E é um símbolo extraordinário quando nós pensamos, porque é a união de duas pessoas totalmente diferentes, com culturas às vezes diferentes, às vezes até nacionalidades diferentes, jeitinhos, né? Diferente. Quando casa é aquela turbulência até que tudo comece a se encaixar. Porque mas minha mãe não fazia assim, meu pai não fazia, eu nem pai tinha, eu nem mãe tinha para me falar nada, então eu prefiro que faça assim, e assim vão se construindo um relacionamento. Mas eu percebo na aliança do casamento que ninguém começa um casamento com todas as coisas no lugar. Melhor dizendo, no seu devido lugar. Um casamento começa com diversas dificuldades, desafios. Um casamento começa com muitos problemas, muitas coisas a serem ajustadas. E de fato, aqueles que estão há muito mais tempo que eu casado, pode falar com muito mais propriedade do que eu, de que ao longo dos anos, vocês construíram uma aliança cada vez mais sólida, uma aliança cada vez mais consistente, resistente, uma aliança cada vez mais fundamentada. Porque no início nós falamos com os lábios, eu te amo, como eu te amo. E nos primeiros desafios, isso não deveria ser assim. Eu sabia que eu não te amava tanto assim. Eu acho que eu não estou pronto para isso. Eu quero me separar. Tem aqueles que já são mais enérgicos. Eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai. E se serve de conselho, não faça isso. Fique dentro de casa, enfrente tudo, que é bem melhor. Mas cá para o nosso raciocínio. Você entra para esse casamento e você começa a enfrentar as dificuldades e dizer, não é aquele amorzão que eu pensava não. Quando a gente está namorando, a gente diz, amor à primeira vista. Como eu te amo. Os novos casados aí, até riem, né? Porque estavam lá no namoro dizendo, que maravilhoso, nós vamos casar, uau, vai ser extraordinário. E chegou nas primeiras semanas e eu já ouvi quantos casos, de já nas primeiras semanas, quebrar o pau lá, né? Aquela briga constante. E aí alguém vai dizer, estão brigando porque a bênção de Deus não está sobre ele. Estão passando por isso porque a bênção... Não, e não é isso. A bênção de Deus está sobre a aliança. A bênção de Deus está sobre a aliança entre um homem e uma mulher. A bênção de Deus está sobre o casamento. Agora,
entender todo esse processo, viver toda esta construção. Não é tão simples, é desafiador, mas não é impossível, porque o próprio Deus estabeleceu a aliança de um homem para com a mulher. Então, independente das lutas, das dificuldades, das afrontas, dos problemas, Deus constituiu o casamento. Então a bênção de Deus está sobre o casamento, e independente das situações, a bênção de Deus ainda está sobre o casamento. Mas nós estamos brigando demais. São N fatores. Já falei sobre as diferenças. Mas pode ser que alguém também ainda não esteja exatamente no centro da vontade de Deus nesta relação. E isto também atrai muitas dificuldades. Porque quando nós baixamos a guarda espiritual, os ataques externos começam a ter vantagem contra nós. Porque não pense você que enquanto você está aqui neste culto, Satanás está tranquilo, descansando em uma rede, dizendo: já que ele está lá no culto, eu não posso invadir aquele momento dele com Deus, eu vou descansar aqui na rede, aí quando ele sair da igreja eu volto a trabalhar. Não pense você que Satanás tira férias. Eu vou passar um tempo lá nas Ilhas Malvinas e vou deixar essa família em paz. Eu vou passar um tempo lá no México, aquelas praias lindas, como é que é o nome do lugar lá? Cancún. Quem já foi sabe. Satanás não está lá agora dizendo: vou passar um tempo aqui, depois eu volto a perturbar, a atrapalhar, a promover meus planos. Não. Ele está o tempo todo trabalhando de maneira astuta, construindo suas ciladas, tentando nos derrubar, nos parar, nos frear. Todas as vezes que você diz com seus lábios: eu não aguento mais, eu quero parar, quem começa a imaginar o êxito daquela batalha é o inimigo. É ele que começa a festejar, dizendo: estamos conseguindo, estamos alcançando a nossa meta, o nosso plano, o nosso propósito de destruir. Ele não é presciente, portanto ele não sabe o que acontecerá daqui a pouco ou amanhã. O que ele faz é projetar coisas e armadilhas para tentar nos destruir. Agora, quando nós estamos firmados em uma aliança com Deus, independente do ímpeto dos ataques do inimigo, independente da força com que se levanta Satanás, independente das artimanhas e do tamanho da astúcia dele, ele jamais poderá contra a igreja do Senhor. Pois está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, e quem é que fugirá de vós? Satanás. Ele foge de alguém que se sujeita a Deus. Agora, como num casamento, nós não vivemos de momento. Como em um casamento, nós não vivemos de temporada. Um casamento é dia após dia. A relação a dois dentro de um lar é dia a dia. É hora a hora. Em todo tempo um está pensando no outro. Um está pensando em como satisfazer, em como trazer benefício para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Da mesma forma, aqueles que vivem uma aliança com Deus precisam ter ciência de que, em primeiro lugar, não basta nos reunirmos em alguns momentos com Deus e dizer: Deus, como eu te amo, como eu te adoro.
E então nos dias seguintes, nas horas seguintes, não mais pensamos em Deus, não mais pensamos em nos manter em obediência à sua palavra, não mais nos submetemos às suas leis, às suas regras, aos seus projetos, aos seus planos. Começamos a nos desviar daquilo que Deus propôs para nós, a maneira de viver, o trato que devemos ter uns para com os outros, em como amar, em como estender as mãos, em como abraçar, em como desejar, em como viver plenamente para Deus. Escute-me bem, porque o que eu estou querendo lhe dizer já do início desta palavra, desta preleção, é que Deus te quer por completo nesta aliança. Mas eu sou falho, eu sou fraco, eu erro demais. Não tem problema, Deus te escolheu assim, te chamou assim, colocou diante de você um processo. Sim, um processo, como em um casamento que se constrói a confiança, que se constrói os pilares do amor, que se constrói a fidelidade, que se constrói a cada dia a relação mútua, como em um casamento que se constrói cada vez mais o afeto, o desejo de estar junto, o amor cada vez aumenta. Assim deve ser a nossa vida com Deus. Temos uma aliança com o Pai Celestial, mas só pode desfrutar das bênçãos desta aliança quem de fato está se submetendo aos votos que ela requer, aos votos que ela requer. A Bíblia Sagrada está repleta de receitas, de princípios para termos uma vida abençoada. Não basta estar 6 dias em campanha, não basta 6 dias de semeadura, antes do sacrifício, antes da entrega, antes do culto, antes de levar a sua oferta a Deus. Deus quer obediência daqueles que lhe servem. Há promessas inúmeras nas Escrituras para aqueles que vivem em obediência a Deus. Isto é, viver uma aliança com Ele. Eu li um texto bíblico com vocês e fiz esta reflexão para que você entenda que Abraão não é chamado pai da fé por acaso. Abraão não é chamado um homem que andou em retidão diante de Deus por acaso, não. Abraão não é um homem que é tão respeitado na história, a ponto dos judeus, dos israelitas, em quase todas as vezes que iam fazer referência a Deus, diziam: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é por acaso. Em primeiro lugar, quando Deus o chama para viver uma aliança, Deus falou com Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que você ainda não conhece. Abraão fez o quê? Mostra, Senhor, qual é o caminho para que então eu vá. Mostra, Senhor, e como o Senhor vai me abençoar para que então eu caminhe. Mostra, Senhor, como será essa nação. Vai ser melhor do que esta que hoje habito. Será melhor, eu terei melhor convivência com as pessoas desta nova terra do que com a relação que eu tenho hoje com as pessoas entre as quais habito. Deus me mostra o caminho, me mostra o destino, me mostra como será, e então eu seguirei. Abraão não falou assim com Deus. Abraão não disse: se o Senhor me abençoar, então eu vou caminhar para ti. Se o Senhor me prosperar nesta campanha, então eu vou assumir o departamento que o pastor me convidou. Então, se o Senhor me abençoar, eu vou caminhar conforme o Senhor quer que eu caminhe. Não, Deus disse a Abraão: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Saiu, juntou as malas, juntou as coisas que lhe pertenciam, e conforme Deus lhe ordenou, saiu, sem saber onde exatamente seria o seu destino, somente confiando no cuidado de Deus.
A aliança só pode ser real quando estão estabelecidos entre ambas as partes voto de fidelidade. Do contrário, a aliança se quebra. Todas as vezes que Israel deixou de manter-se fiel a Deus, a aliança se quebrou. Deus julgou, Deus castigou, Deus repreendeu, Deus falou duramente com eles, Deus tratou duramente com eles, mas todas as vezes que mantiveram-se fiéis a Deus, Deus os abençoou. Em terra estranha, Deus os abençoou. Sendo escravos, Deus os abençoou. Estando em sua própria terra, Deus os abençoou. Onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, se você mantiver-se fiel a Deus, as bênçãos da aliança certamente lhe alcançarão. Você não precisará insistir tanto, porque as bênçãos hão de te seguir. Você não precisará oferecer tantos sacrifícios, porque a bênção de Deus é que te sustentará todos os dias. Agora, ela é estabelecida exatamente neste primeiro ponto: fidelidade. E agora sim, eu estou vivendo fielmente para com Deus, servindo a Deus, seguindo a Deus, obedecendo a sua palavra. Quer dizer que já sou homem perfeito? Não, mas estou caminhando para alcançar a estatura de varão perfeito. Mas estou exatamente no caminho que Deus quer que estejamos, em um processo de santificação, separação do mundo, aproximação de Deus, separação de Satanás, aproximação de Deus, separação do abismo de morte e aproximação da vida e vida eterna. Agora Deus, nesta aliança, Ele é fiel, Ele não falha, Ele não se engana, Ele não mente, Ele não tarda. Ainda que para nós pareçam tardias as bênçãos de Deus, elas não tardam, elas chegam na hora certa, no tempo certo, no momento certo, no lugar certo, sobre a pessoa certa. Deus se mantém fiel. Deus falou com Abraão, Abraão deu o primeiro passo e foi, e quando ele foi, a bênção de Deus foi com ele. A terra vivia fome, Deus dava direção a ele, para que ele não vivesse a fome. A terra vivia crise, Deus dava direção a ele, para que ele não sofresse a crise. Mas em qualquer lugar, seja no Egito ou pelo caminho que Deus o estava conduzindo, a bênção de Deus não deixou de estar sobre Abraão. Abraão foi. E aí eu vou resumir a minha fala, porque senão eu vou durar muito em minhas palavras, e eu quero ser objetivo esta noite. Abraão segue o caminho de Deus, e Deus lhe deu promessas. Deus lhe disse: eu vou frutificar, em você eu vou abençoar as nações, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti, em tua linhagem, tua descendência, em outras palavras, nascerá um que abençoará todas as nações da terra. Eu vou lhe dar filho, e do seu filho uma multidão, e esta multidão será incontável, como as estrelas do céu, como as areias da praia. E aí demorou, Abraão envelheceu. Quando ele está com 86 anos de idade, velhinho,
e a sua esposa já se aproximando também dos 80, velhinha, Deus fala com ele, e ele toma uma decisão. Sua esposa oferece-lhe sua ama Agar, e Abraão deita-se com Agar, e ela concebe, nasce um filho, Ismael. Então se cumpriu a promessa de Deus? Não, a promessa de Deus estava sobre a aliança de Abraão com Deus, e nesta aliança não existia outra pessoa senão Sara. Sara estava na aliança de Deus. A aliança de Deus foi com Abraão. Agora, quando você se une à sua esposa, ambos são uma só carne. Quando Deus deu promessas a Abraão, Deus deu promessas a Sara. Então Ismael não é filho de Sara, logo Ismael não é o filho da aliança, não é o filho que está sob a bênção, não é o filho que está sob a aliança de Deus para com Abraão. Abraão tinha uma aliança com Deus. Nasce Ismael, Ismael cresce, mas era filho de Abraão, e Abraão orou por ele, Abraão intercedeu por ele, e porque ele orou, Deus disse: eu vou abençoar ele, eu vou prosperar ele, eu vou prosperar ele. Deus disse: eu vou prosperar Ismael, ele será pai de multidões, de nações, dele virão 12 príncipes, e estes príncipes reinarão, mas serão contra o filho da bênção. Porque Abraão, Ismael, nasceu da ama de sua esposa. É teu filho, mas não o filho da aliança. E Ismael cresce, e quando ele está indo para a adolescência, Abraão recebe a visita de Deus. E Deus diz a Abraão: eu não te prometi que você vai ter filho? Abraão, eu já tenho filho. Não, eu te prometi um filho. Sara vai gerar um filho. A Sara ouve a tal conversa, ri, não acredita. Como assim? Velhinha eu, não tem como. Abraão, nem mais nós nos deitamos junto, para falar a verdade, de tão velhinho que não temos nem vontade mais. Como é que nos nascerá um filho? Ela fala por dentro, mas Deus estava na casa. E Deus, quando está na casa, conhece e sonda cada pensamento. Nada escapa diante de Deus. Ele conhece as intenções, Ele conhece os projetos. Antes mesmo de você falar acerca dos teus desejos, dos teus projetos, dos teus planos, Deus já conheceu o seu coração. Aliás, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus te conhece mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus já te sondou, e sondou a Sara e disse: por que está rindo? Eu não estou rindo, meu senhor. Está rindo? Ficou talvez desconfortável, porque ela deve ter imaginado: como ele descobriu meu pensamento? Eu não ri. Riu. Tudo bem, vai nascer. Passa-se os meses e nada. De repente, começa a vir uma barriguinha. Não desce a menstruação. Abraão, estou achando que é verdade o que a gente ouviu, hein? É verdade, mulher. Vamos confiar. Vai crescendo a barriga, nasce Isaac. Quando nasce Isaac, Isaac vem e causa um desconforto na relação entre Sara e Agar, Ismael e Isaac. Sara, que outrora se sentia diminuída diante do olhar de Agar, porque esta tinha filho com Abraão,
Sara, que outrora se sentia diminuída porque esta teve um filho com Abraão, a ponto de olhar para Abraão e dizer: tu já não está me respeitando como respeitava, não está me olhando como olhava, teus olhares estão sobre Agar. E aí Abraão olha para ele: mulher, tu és minha esposa, eu te amo, você tem que entender, faz o que você quiser com a tua ama, decida o que você quiser. Fica desconfortável a situação, a ponto de Sara expulsar Agar. Vai embora. Aliás, ela pede para Abraão despedir, e Abraão vai e despede. E ela pega as coisinhas e vai embora. E quando ela está no caminho, senta-se para chorar. O nenezinho a uma distância de um tiro de flecha. E o nenê está chorando, e ela chorando e clamando. E o anjo do Senhor desce. Ouvi o choro, não temas, abra os teus olhos. Quando ela abre os olhos, ela vê água onde não havia água, porque Deus disse: eu vou prosperar, dele sairá uma grande nação, 12 príncipes se levantarão, ele não vai morrer. E ele está lá, eles bebem água, continuam a caminhada, ele cresce. Diz-nos a Bíblia que após a morte de Sara, Abraão casa-se com uma mulher chamada Quetura, já na sua velhice, e ele tem 6 filhos com ela. Então Abraão tinha Ismael e tinha outros 6 filhos com Quetura. Logo, veja quantos filhos tinha Abraão. Mas o texto que eu li com você, Deus disse para Abraão no momento da provação: toma agora o teu filho, teu único filho, e Ismael, e os outros. Tudo bem que você vai ler textos depois que nascem os outros, mas Deus já conhecia o amanhã. Deus diz: o teu único filho. Por quê? Porque eu estabeleci a minha bênção sobre este filho. Este herdará todas as riquezas e toda a bênção com que eu lhe prometi. A minha aliança, Abraão, está estabelecida sobre você, sobre Isaque e a sua descendência. E aí Abraão dá presentes para Ismael, dá presentes para os outros filhos, envia-lhes presentes, mas sua herança é dada a Isaque. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a bênção de Deus está assim sobre a aliança. E se eu depositar o meu coração em viver esta aliança, em outras palavras, me submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao querer de Deus, priorizar o reino de Deus, a justiça de Deus, as ordens de Deus, os caminhos que Ele estabeleceu para a minha vida. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus tem caminhos estabelecidos para a tua vida. Se você está se sentindo perdido ou perdida, se você está com sentimento de desilusão, se você está vivendo um momento de frustração, não todas as vezes, mas certamente a maioria delas, é porque você saiu do foco desta aliança para com Deus. Deus te quer por inteiro vivendo esta aliança. Deus te quer por completo vivendo esta aliança. Se ainda hoje você renovar a tua aliança com Deus, parar de olhar para homens, parar de olhar para escândalos, parar de olhar para a gente, parar de olhar para a vontade de A ou de B, parar de olhar para as críticas, parar de olhar para aqueles que te olham com um olhar altivo, ou de dar ouvidos àquelas línguas maldizentes que o tempo todo te maldizem. Se você parar de olhar para estas circunstâncias e olhar para o alto,
de onde vem o teu e o meu socorro. Deus certamente lhe mostrará que Ele tem sim bênção sobre a tua vida, sobre a tua descendência. Deus prosperará o teu caminho, Deus prosperará a tua vida, Deus manterá a sua vida em pé, suas forças espirituais todas as manhãs serão novas diante de Deus, assim como as suas misericórdias os são todas as manhãs. Deus irá lhe mostrar todos os dias que Ele sustenta, que Ele zela, que Ele guarda, que Ele é fiel. Deus se mantém o tempo todo fiel. O teu único filho, isto é, a aliança que eu estabeleci contigo. Deus, quando estabeleceu uma aliança conosco, a aliança no sangue de Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador, estabeleceu, não porque Ele quer que o teu nome seja soprado às nações, isto pode acontecer, mas a promessa de Deus deu uma aliança, tanto a do Antigo Testamento como a do Novo Testamento, está na vontade suprema de Deus, de ser o nosso Deus. Deus disse: a minha aliança contigo, Abraão, é porque eu quero ser o teu Deus, o Deus do teu filho, o Deus da tua descendência. Deus é Deus dos deuses, Deus é Deus de todo o universo, mas com Israel estabeleceu uma aliança dizendo: eu quero ser o teu Deus. Com a humanidade, a todos aqueles que creem no seu Filho como único e suficiente Salvador, deu-nos o direito de viver esta aliança. Deus quer ser o teu Deus. E quando eu digo teu Deus, eu estou falando do Deus que falou com Moisés, dizendo: fique tranquilo, Moisés, porque eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou fonte de água no deserto, eu sou vento e aqui que acalma o calor, que refrigera no calor. Eu sou a nuvem que protege do sol caustigante. Eu sou a coluna de fogo que lhe aquece no frio, abaixo de zero na noite do deserto. Eu sou o Deus que abre o mar para você passar. Eu sou o Deus que, mesmo que você tenha que passar por entre as águas ou por entre o fogo, eu estou contigo. Aliás, você está nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém há que ele possa arrebatar. E operando eu, quem impedirá? Este Deus está falando conosco esta noite. Abra os seus ouvidos, pare de sofrer à toa, de murmurar às mesas dos vizinhos, de murmurar à mesa dos irmãos. Vá aos pés de Jesus, vá aos pés do Salvador, vá aos pés do Deus da aliança, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Ele vai te abraçar, Ele vai te aquecer, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te mostrar o caminho. Conforme você anda, Deus te mostra o caminho. Deus está nesta noite dizendo em Santa Inês: sexto dia de campanha, e eu quero que você valorize mais do que o dinheiro, mais do que as conquistas, mais do que as suas próprias vontades, mais do que o teu amor e a tua relação mais íntima com qualquer outro ser humano nesta terra, com filho, com pai, com mãe. Se você honrar, se você viver a aliança comigo, eu serei o seu Deus. E eu tenho que te lembrar: eu não falho,
eu não falho. Eu prometo e eu cumpro, porque ninguém há que possa frustrar os meus planos. Eu sou Deus. Eu sou Deus que renova a aliança contigo, com a tua descendência. Eu sou Deus que fiz promessas no passado e que, ainda que pareçam que não irão se cumprir, eu sou Deus que lhe digo: eu cumpro a minha palavra. Ela não volta vazia, antes faz o que me apraz, cumpre aquilo para que a designei. Quando eu falo, não há inferno, não há homem, rei, governantes que possam impedir. Eu cumpro palavra por palavra. Se eu disse que vou usar, eu uso. Se eu disse que vou levantar, eu levanto. Se eu disse que vou mudar, sou eu Deus que mudo. Se eu disse que vou curar, sou eu Deus que curo. Se eu disse que eu vou cumprir, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se curvem todos os joelhos diante de mim, e toda língua proclame em céus e terra que eu sou Deus. Esteja em pé esta noite para renovar a sua aliança com Deus. O teu único filho, ele é o filho da aliança. Abraão ofereceu. Abraão estava disposto a entregá-lo quando ele levanta o cutelo. Quando o fogo está prestes a ser aceso. Quando as lenhas já estão sobre o altar e o menino sobre elas. Deus lhe diz: não faça tal. Tire as tuas mãos de sobre o menino, porque eu sei que tu és fiel. Guardaste a minha palavra. Olha para o lado, o cordeiro está ali. O cordeiro é a provisão para a igreja. O cordeiro é a provisão para a tua vida. O cordeiro é a provisão da nova e mais excelente aliança. O cordeiro foi morto, mas o cordeiro reviveu. O cordeiro foi morto, mas o cordeiro reviveu. E quando vivo, disse aos seus: eis que estarei convosco, eu não vos abandonarei. Há uma nova aliança estabelecida com a igreja, e esta aliança não é só para quem tem 60 anos de idade. Esta aliança não é só para quem tem 86 anos de idade. Esta aliança não é só para quem tem 99 anos de idade, como Abraão tinha quando recebeu o renovo da aliança, quando Deus disse: vai nascer Isaque. Quando tem 100 anos, a promessa se cumpre, a aliança ainda está de pé. Mas a aliança não é só para quem tem 100 anos de idade. A aliança é para quem tem 8, 7, 3, 2, 1, 15, 20, 19, 30, 40. Não importa se é uma criança, um jovem, um adolescente.
adolescente, um idoso ou uma idosa, não importa se é homem ou mulher, a aliança é para a igreja é o todo, a igreja é universal, a igreja do Senhor é o corpo, como um organismo vivo, que não para, e ela está presente aqui nesta noite, está? Se está, deixa eu ver, levante a mão, quem faz parte desta igreja, diga nós, nós somos igreja de Deus. Deus, tu és sim o nosso Deus, Eu quero orar agora aqui na frente, finalzinho de campanha, finalzinho de culto, meio da campanha, o meio da campanha, e Deus fez milagres no primeiro, no segundo, no terceiro, mas Deus faz milagres também no sexto dia, e continuará fazendo. Aliás, Deus não muda, Ele é o mesmo, e eu quero chamar diante deste altar aqueles que de verdade querem renovar sua aliança com Deus. E em primeiro lugar, o meu chamado é para aqueles que talvez estão em nosso meio. Eu não conheço todos aqui, mas talvez você está aí no meio, desgarrado, afastadinho do caminho do Senhor, e você quer voltar para restabelecer esta aliança com Deus. Ou você nunca antes se entregou a Jesus e quer se entregar hoje. Eu quero que você venha aqui à frente, porque eu vou orar por você. Se tiver alguém nessa condição e quiser, venha aqui diante do altar. Você quer voltar para Jesus, se entregar a Jesus, vem aqui. Agora o meu segundo apelo é para você que quer renovar aquela aliança que você sente que você não vive mais, porque você não ora como orava, não jejua como jejuava, não lê palavra como lia, não se entrega ao trabalho do reino como se entregava. Alguma coisa mudou. Eu já disse a você, Deus não muda, Ele é o mesmo. Mas de repente em você alguma coisa mudou. Já viu alguém dizendo, não, é se humilhar, quando o pregador fala assim? Não, é assim mesmo. Quando eu quis me entregar a Jesus, eu vim diante do altar, com chulé, fedido, cheio de droga no sangue, com a vida perdida, perturbada por drogas, depressão, ameaça de morte. Mas sim, eu me lancei diante do altar. Deus me recebeu, Deus me prometeu, e Deus é fiel, Ele cumpriu cada promessa. Venha rápido, porque eu preciso orar agora. Venha, não fique tímido. Esse talvez seja o culto de um divisor de águas na tua vida. Esse talvez seja um culto que você vai sair daqui com uma força que você não imaginava que ia ter mais, com oportunidades que você não imaginava ter mais, porque Deus é assim. Quando Ele renova a sua aliança para com o seu povo, Ele levanta as suas promessas e diz, elas ainda estão de pé. Venha rápido, porque eu vou começar a orar agora. Rápido, 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 rápido. Pare de ficar tímido. É você e Deus. Todos fechem os olhos agora. Só quem quiser vir aqui à frente, claro, venha de olho aberto. Feche os olhos, feche os olhos. Todos agora. Feche os olhos e diga, Senhor, na sua oração, Tu és o meu Deus. Está chamando ali. Tu és o meu Deus. A unção. Quem tiver com uma enfermidade e quiser unção com óleo, os presbíteros, evangelistas, obreiros de Deus vão descer para orar. Venha mais à frente para ficar mais fácil o acesso do obreiro.
Rai o manto e que lhe vara choria quando e varura cama xeria calabagarai. Rei o jau é seminara hoje é kemina surya teria cadu e que lhe vara shura maia. Feche os seus olhos agora. Não falava mais em línguas. Comece a falar agora. Em nome de Jesus nós oramos, Deus, agora. Em nome de Jesus, Senhor, estende as tuas mãos sobre cada um que está diante deste altar agora. Em nome de Jesus, Senhor, renova ele agora. Espírito Santo, renova. Ele está colocando diante do Senhor a sua aliança. Ele está colocando a sua condição diante do altar. E é diante de Deus, do Senhor, que ele está colocando. Ele está expressando: tu és o meu Deus. Deus, responde hoje com fogo. Responde hoje com glória. Responde hoje com a tua presença. Responde hoje com teu renovo. Responde hoje com mudança. Responde hoje com milagre. Responde hoje com cura. Responde hoje com a porta aberta. Responde hoje com a solução deste problema. Responde hoje com este milagre pelo qual ele está orando, clamando, pedindo. Em nome do Senhor Jesus, confirma sobre a vida dele, Senhor, esta aliança, as tuas promessas. Cumpre, Senhor, sobre a vida dele a tua perfeita e boa vontade, para que ele viva e desfrute de todas as bênçãos que há sobre aqueles que vivem esta aliança. Em nome de Jesus, abençoe-os agora, ministerialmente falando, espiritualmente falando, onde quer que esteja a necessidade. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus o Cristo, em nome de Jesus